No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Socred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Socred Mais. Baixe o app agora. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Esse fim de semana tá sendo terrível, hein? Peraí, agora você fica mais bacana. Como é que vai, Excelência? Meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo prestígio aí. Você tá no meio de uma confusão aí de chuva e vamos falar hoje vamos ver se dá tempo de a gente falar bastante sobre improbidade, porque você sabe que tem gente que me fala, pô, mas você só faz entrevista jurídica e tal. Eu falei, mas isso que é o importante hoje. Muita gente desconhece, principalmente quando a gente fala da pessoa, da vida da pessoa. Eu estou aqui com o Dr. Sérgio Turra Sobrani. Ele é membro do Ministério Público desde 88, sendo procurador de Justiça, titular da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, membro da comissão examinadora do concurso de ingresso na magistratura do Estado de São Paulo, professor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, professor do Direito Processual Civil da Unimesp, promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social por mais de 13 anos, subprocurador-geral de Justiça, jurídico e de gestão 2010-2015, secretário adjunto de Segurança Pública de 2016 a 2018, membro da banca examinadora do 93º concurso do ingresso do Ministério Público de São Paulo. Doutor, o senhor é um pacificador, não? Olha, eu procuro, né? Eu procuro pautar a minha vida pela harmonia em tudo que faço, né? Evitar conflitos. Conflito a gente só tem que desafiar aqueles que são extremamente necessários. Senão a vida fica muito, digamos assim, muito chata, né? Então precisamos tentar levar a vida com tranquilidade, com calma, nas nossas tarefas, nas nossas relações pessoais, nossas relações profissionais. E transmitir isso também, não só para os nossos filhos, né? Estou vendo que eu não tenho a relação aqui, mas eu estou vendo que alguns já estão me acompanhando. E também... Então, é que eu tiro para deixar o seu rostinho limpo aí. E eu... Ó, tem até correspondente dos Estados Unidos bom, aqui, ó. maravilha. Tá com a gente.
E estou vendo ex-alunos aí também que estão entrando. Isso é bom. Então, isso mostra que a gente procura transmitir, eu estava dizendo, essa tranquilidade, não só para os filhos, mas também como os nossos alunos aí, que são quase 28 anos de docência, né? No ensino superior. E no meio dessa caminhada nós fizemos vários amigos, vários alunos aí, e cada qual está seguindo aí o seu caminho. Mas é sempre um prazer estar aqui com você. E a respeito do tema jurídico que às vezes te questionam, é lógico que para alguns pode ficar um pouco chato, um pouco enfadonho. Um pouco maçante, né? Que a gente Mas poderia a falar, gente tem porque não é que do procurar meio. fazer com que o brasileiro que compõe o senso comum da nossa sociedade, que ele tenha cada vez mais um pouco de noção de direito e de cidadania, porque assim ele vai colaborar melhor com a definição do futuro do nosso país, né? Antes que a gente fala como procurador, que já é segunda instância, até eu queria te perguntar isso também. A Procuradoria do Ministério Público hoje pode ser considerada a maior do mundo também, como é considerado o Tribunal de Justiça de São Paulo? Ou O não? Tribunal, Ou se o não, Tribunal de Justiça um, realmente ele é considerado aí o maior do mundo, né? Um tribunal que tem mais desembargadores, são 360 desembargadores. O Ministério Público também não fica atrás. Nós não temos esse parâmetro, porque nós temos algumas equipes de Ministério Público, principalmente nos Estados Unidos, que são bastante volumosas também, né? A nossa Procuradoria, em segundo grau no Ministério Público de São Paulo, tem 300 procuradores, né? E todos eles atuando perante o Tribunal de Justiça. E temos aí mais quase 2.000 promotores de justiça em todas as comarcas, desde a capital, em todas as comarcas do estado de São Paulo. Então, o nosso contingente é bastante grande, embora ainda estejamos defasados com relação ao provimento dos cargos, né? Tanto nós, do Ministério Público, quanto da magistratura. Abriu agora um edital para o Ministério Público e está em curso, acho que o prazo de inscrição terminou hoje, se não me engano, para a magistratura de São Paulo, que eu fui honrado aí de participar da banca da magistratura de São Paulo. Doutor Sérgio, vamos rapidinho, que faz parte. Conta um pouquinho da sua história, como começou. Porque eu vejo aqui que você é de 88. De 88, quem entrou de 88 para cá, existe, eu não diria benefícios, mas existe, mudou a lei para quem entra. Até a gente comentou na última entrevista com o doutor Esdras, que é juiz de direito, e essa questão da motivação, né? Dos magistrados e tal, do que está acontecendo de 88 para cá. Muitos estão largando a magistratura para advogar. E eu queria que você contasse um pouquinho do teu início, até chegar a promotor público, para a gente chegar, inclusive, no seu cargo no Ministério Público e depois falar sobre improbidade, que inclusive a improbidade tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje nessa questão aí, essa questão das barragens aí, que vai ter um pouco de cautela. Então, perfeito. Então, eu ingressei no Ministério Público em 1988, em janeiro de 88. Portanto, antes da Constituição Federal de 88, que ela é de outubro daquele ano. Então, eu entrei quando o regime jurídico do Ministério Público era outro. E com a Constituição de 88, implantou-se um novo regime jurídico. E aqueles membros do Ministério Público que já estavam na carreira antes da Constituição tiveram alguns direitos, digamos assim, preservados em relação ao regime posterior, ao regime atual. Dessas prerrogativas, desse direito, é a possibilidade de afastamento da carreira, você sair da carreira para ocupar um outro cargo fora da carreira, como eu fiz, por exemplo, na pública e também na Assembleia Legislativa. E ingressando no Ministério Público como promotor de justiça substituto, nós passamos, né, por uma série de promoções. Atualmente nós temos 3 estágios, digamos assim, que nós chamamos de entrâncias,
a entrância inicial, a entrância intermediária e a entrância final. Na minha época, a entrância final era só a capital. Nós tínhamos 3 outras entrâncias anteriores. Então, eu passei por cidades pequenas, né, como titular, lá perto de Araçatuba, depois aqui no Litoral Norte. Eu fui promotor de justiça em Caraguatatuba em 1990, né, entre 89 e 90. E depois São José dos Campos até 92. De 92 eu fui para São Paulo. Fiquei como promotor de justiça criminal por uns 4 anos em São Paulo e depois fui para o patrimônio público, que era a promotoria então da cidadania e que trabalha com essa matéria de improbidade, em que fiquei por 13 anos lá, até ser promovido a procurador de justiça, o que aconteceu em 2009, portanto eu já estou há um bom tempo na procuradoria. Você pode contar algum caso que foi de repercussão? Porque na tua época, que você estava na Procuradoria de São Paulo, existia aquele estigma que eram os xerifes, né, que trabalhavam, que era favela naval, foi só prisão, só um monte de coisa que veio, que realmente foi mostrando qual era a função do promotor público na questão de investigar junto com a polícia. Tem algum caso que você possa contar que já transitou e julgou? Tem vários casos aí que foi da sua época? Né? É lógico que a parte criminal não era feita pela nossa promotoria, mas às vezes nós atuávamos em conjunto com o GAECO, da época, que é quem fazia esse tipo de operação. E como essas operações normalmente envolviam também um aspecto da improbidade administrativa, a gente acompanhava todo esse trabalho para depois aproveitar aquela prova para a ação de improbidade. Mas nós tivemos uma situação bastante interessante que estava sendo investigada pelo Ministério Público Estadual, depois foi para o Federal, que envolvia a greve de ônibus na capital, em São Paulo. Isso acho que foi no governo da Marta Suplicy. E a gente percebia ali, e a prefeita também foi à imprensa reclamar disso, a gente percebia que havia uma certa manipulação dessa greve. E a população ficava sem ônibus, assim, da noite para o dia. E havia, obviamente, tudo muito orquestrado com o sindicato. Então, nós começamos a investigar os integrantes dos sindicatos de motoristas de ônibus de São Paulo. E a investigação ela caminhou de forma bastante rápida, inclusive, tanto o pessoal da promotoria do patrimônio público, que eu estava integrando, e o pessoal do GAECO e o pessoal do Ministério Público Federal. E eu lembro que nós conseguimos a expedição de mais de 20 mandados de prisão para toda a diretoria daquele sindicato. E com isso a gente conseguiu descobrir muita coisa, como as greves eram fabricadas na capital, em São Paulo, e sempre em prejuízo da população, para forçar aumento de tarifa, aumento que era indevido, e com uma certa colaboração de algumas empresas de ônibus para fomentar essa greve. Então havia ali um acerto entre o sindicato e algumas empresas para fomentar. E numa madrugada nós saímos com as equipes de polícia e com as equipes da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, e fizemos diversas prisões, cumprimos quase todos esses mandados de prisão. Então isso aí chamou bastante atenção, porque tinha essa questão da questão prisional aí envolvida, porque o juiz federal decretou a prisão desses 20 integrantes da diretoria do sindicato. E depois, outros casos que, embora não tenham esse lado, esse aspecto criminal, também representou assim, uma atividade bastante intensa da nossa promotoria, seja na investigação de desvios praticados em gestão de alguns prefeitos aqui do município de São Paulo, né? Prefeitos importantes, acho que eu não vou mencionar o nome, apesar de que os casos estão julgados, inclusive na parte criminal, mas todo mundo vai se recordar disso, e que nós conseguimos identificar, através de uma mera notícia publicada no Jornal de São Paulo, uma movimentação de mais de $200 mil de um certo prefeito da capital. E a partir desta notícia, nós começamos do zero e começamos a fazer essa investigação.
Isso levou a uma necessidade de fazermos um intercâmbio com autoridades judiciais e do Ministério Público da Suíça e dos Estados Unidos, e tivemos uma colaboração muito boa desses dois países, e este caso que até hoje está rendendo frutos para o município, porque eu vi que eu já saí do caso há muito tempo, né? Que eu iniciei o caso, mas o meu amigo Silvio Marcos continuou no caso, e está tocando esse caso até hoje, né? E até há 15, 20 dias ele conseguiu formular um novo acordo, e com esse acordo mais alguns milhões de reais retornaram para os cofres do município. Esse é o nosso propósito, né? De aplicação da lei, de fazer uma investigação séria, uma investigação bem feita, uma investigação que não se preocupe tanto com a exposição midiática, mas que ela tenha efetividade, que ela chegue ao seu resultado. E que esse resultado depois não seja desconsiderado ou anulado pelas instâncias superiores, como nós vimos aí o exemplo da Lava Jato, né? Certo ou não a desconstituição de tudo que foi feito na Lava Jato, não vamos nem discutir isso, cada um tem uma opinião a respeito disso, mas o fato é que a nossa investigação ela foi muito criteriosa e nenhum vício foi possível apontar nessa investigação. Os juízes aqui de São Paulo, os juízes federais, inclusive, que atuaram no caso, que condenaram este ex-prefeito, que está cumprindo pena até hoje. O Supremo Tribunal Federal não revogou a sua prisão. Ele está cumprindo pena domiciliar por causa da questão de saúde, mas ele está cumprindo pena até hoje. Ou seja, algo que depois de muitos anos, e essa história que eu estou contando, ela começou há mais de 20 anos, né? E nós estamos aí, né, até hoje ainda com essa situação em pauta, ou seja, cumprindo pena, mas o caso está julgado. Ainda falta uma parte desse caso ser julgado na Justiça Civil da Justiça Estadual, que é a ação de improbidade propriamente dita, que ainda não foi julgada, pelo que eu tenho notícia, né? Então, são casos que nos levam a desbravar, né, novos horizontes, né? E depois da nossa experiência, a gente percebeu, com esse intercâmbio, trouxemos, inclusive, os suíços e os promotores norte-americanos para participarem de um seminário que nós fizemos aqui em São Paulo, durante uma semana, para discutirmos estratégias, discutirmos legislação comum, para que eles entendessem um pouquinho da nossa lei de improbidade administrativa, porque eles não têm isso lá. A lei de improbidade administrativa é uma lei civil, né? E eles ficavam assim, não muito satisfeitos, não compreendiam, na verdade, de forma adequada, como era possível fazer tanta investigação com base numa lei civil, porque tudo lá se resolve no âmbito penal, né? Ou quase tudo. Agora, eu vou te chamar de você. Você tem uma característica, né, que eu já ouço há muito tempo, até por causa dessa questão de você falar, não, trabalhei em conjunto com os outros colegas das outras áreas do Ministério Público, mas você era um cara que transitava bem no meio de todos eles, né? Você tinha esse perfil, todo mundo falava isso. Até porque, independente da amizade, é importante, até para a parte profissional, transitar nessa relação, né? Não ter vaidade. Não tem sentido você estar na mesma instituição e a instituição ser algo fragmentado, né? A atuação tem que ser conjunta. Se tem duas ou três áreas, ou 4 áreas que necessitem uma atuação estratégica, nós temos que atuar estrategicamente. Não podemos simplesmente atuar de forma isolada, porque isso, na verdade, diminui o poderio de atuação e também diminui a nossa capacidade de investigação, né? Eu vi que você fez uma menção a tudo que está acontecendo aqui no litoral norte de São Paulo, né? Esse é um assunto que eu acho que cabe para a improbidade administrativa, porque tem, independente de ser uma questão muito séria de sobrevivência, né? E tem uma questão também de um trabalho social muito grande, mas é nesse momento que precisa ser coordenado e precisa ser amparado. Eu acho que as autoridades têm que acompanhar o que está sendo feito, o que não está sendo feito, porque senão, sempre nesse meio pode haver
algum Sim, deslize, né? Não só deslize de terra. exatamente. Né? Então, Isso é importante. Eu vi que o nosso procurador-geral já se pronunciou publicamente sobre isso. Exato. O E Mário é já está sensacional. tomando medidas, né? E é muito louvável que ele tenha feito isso. Mas nós não podemos tomar medidas só depois que o desastre acontece. Nós temos que atuar de forma, como eu acabei de dizer, de forma estratégica e preventiva, né? Então, essa questão da ocupação do solo urbano no litoral de São Paulo, no litoral todo de São Paulo, no país inteiro, na verdade, é feita de forma muito desordenada. Então, há um desrespeito muito grande à legislação ambiental, à legislação de parcelamento do solo, e é preciso que o Ministério Público atue, sim, estrategicamente, para evitar que cheguemos a situações assim, de pessoas morarem em encostas. As pessoas constroem as suas casas em encostas, e um dia aquilo, com uma chuva um pouco mais forte, vai virar um grande desastre, e não é a questão só patrimonial, são vidas que são perdidas e são vidas que podem ser poupadas com uma atuação estratégica das instituições públicas, não só o Ministério Público, mas todas elas, né, no sentido de evitar que essas pessoas possam ou tenham que morar. Eu sei da necessidade do povo, às vezes, de ter que morar em situações, ou como dizia uma ex-prefeita de São Paulo, em situação subnormal, né? Morar em habitação subnormal, né? Mas a gente conhece essa realidade social nossa. Mas o Ministério Público tem que ser o fomentador de políticas públicas, no sentido de fazer com que essas situações, pelo menos, se encaminhem. Vou dar um exemplo bem rapidinho aqui na nossa atuação também. Não sei se você se recorda, Zaca, há um tempo, não vou lembrar o ano, mas o túnel aí em São Paulo, do Anhangabaú, teve uma época que ele encheu. Ele encheu e surpreendeu diversos motoristas. Os carros boiaram lá dentro, né? E descobrimos, e essa investigação acabou caindo em minhas mãos. Eu instaurei um inquérito civil e fui cobrar providências da prefeitura. E a finalidade, às vezes, não é punir o prefeito, punir o secretário, não é nada disso. É através do instrumento nosso de investigação, que é o inquérito civil, você buscar uma saída, né, uma política, a implementação de uma política que seja preventiva. E começamos a cobrar bastante a prefeitura sobre determinadas medidas, e a prefeitura criou o que eles chamam de centro de emergência, acho que é Centro Geral de Emergência, CGE, uma coisa assim. O que acontece? Ela passou a monitorar, né, as grandes chuvas e monitorar também as enchentes, né? Lógico que não fomos nós que fizemos isso, foi o próprio município que fez, mas, obviamente, em razão da pressão que nós estamos fazendo nessa investigação. De lá para cá, toda vez que há algum risco daquele túnel encher, aquele túnel é fechado e o trânsito é desviado. Pelo menos as pessoas não vão morrer afogadas, né, numa enchente de um túnel subterrâneo, obviamente, e que pode pegar todo mundo de surpresa de uma hora para outra. Então, este tipo de atuação, às vezes, leva o poder público por si, né, a adotar providências preventivas e que funcionam. E até hoje funciona esse centro de emergência da Prefeitura de São Paulo, e que localiza os pontos de alagamento, né, evitando, portanto, as catástrofes maiores. Bom, você está na segunda instância, então, quando vem agora de primeira, provavelmente você não se envolve, não é? Não, isso vai agora. Deixa eu fazer uma pergunta que na realidade é uma brincadeira. O promotor ele é um delegado de polícia frustrado ou não? De maneira, não, de maneira alguma. Eu falo isso até porque havia até alguns questionamentos, porque o promotor não pode investigar. Lembra dessa história de muitos anos, de 20 anos atrás, entendeu? E realmente a gente percebia que funcionava, inclusive, eu estou dando meu testemunho aqui, porque vocês eram conteúdos fidedignos da mídia, porque a mídia trabalhava porque tinha
tinha notoriedade quando estava o delegado de polícia e o promotor junto. É a né? parceria. Por isso que eu falo isso. Não é que o promotor é um delegado frustrado ou que ele queira ser o delegado, né? Eu sei. É uma brincadeira, hein? Pelo amor de Acho que Deus. os colegas que estão no Ministério Público, se quiserem um dia ser delegados, né, só fazer o concurso respectivo. Bom, tem uma maioria, que já foi delegado e virou promotor. Tem uma maioria. O que mudou, na verdade, dentro da nosso regime constitucional, foi que a Constituição nos atribuiu uma função. E essa função é de fazer o controle externo da polícia, né? E também fazer as investigações, em alguns casos. E aqueles casos, obviamente, que a gente percebe que a polícia não tem condição de levar adiante a investigação por si. E, lógico que isso criou muita discussão, polêmica, né? Isso foi normatizado, inclusive, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, isso foi objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal, isso foi objeto, inclusive, de emenda constitucional na tal da PEC 37, né, que eu acompanhei vários dias no Congresso Nacional, junto com então o Procurador-Geral de Justiça, que era o Márcio Elias Rosa, e com uma campanha fervorosa contra esta PEC 37, que queria realmente encerrar qualquer possibilidade de investigação por parte do promotor de justiça, né? Mas não é esse o caminho. Nós estamos numa sociedade muito ampla e plurime, e quanto mais gente tiver investigando, é melhor, né? Então, por que cercear a investigação? Por que dar exclusividade de investigação a uma determinada autoridade, se existem outras que podem também desempenhar o papel? Então, o ideal mesmo é a atuação em parceria, em conjunto com a polícia, porque os policiais e os delegados, e eu conheci bem isso, estando na Secretaria de Segurança, têm a sua expertise. Eu iria lhe perguntar isso. Você teve uma Sim. experiência por ser secretário adjunto, foi convidado até porque... Eu sei até por que você foi convidado, até porque você era um cara, independente do seu relacionamento, você é um cara querido no meio, transitável, mas é um cara que entende muito bem a área jurídica, e precisava de um cara... Eu falo isso porque acompanhei na época, e precisava de um cara que tivesse um conhecimento muito grande para fazer esse tipo de trabalho. E eu queria saber, até que você validasse isso, falando a sua opinião relacionada à polícia, porque sempre havia uma questão, porque a polícia, e eu sei que isso acabou mudando muita coisa de você ter conhecido tecnicamente e ter convivido com a polícia. Que você nós temos uma excelente polícia. Temos uma polícia um tanto desestruturada, tanto militar quanto a civil, né? Precisa realmente de suporte, de melhores condições de trabalho. Infelizmente, também na nossa gestão, a gestão do meu amigo Mágino Alves, e também do então governador Alckmin, nós pegamos uma fase orçamentária muito difícil, quer dizer, não foi possível implementar outras medidas, mas na medida do possível conseguimos implementar algumas melhorias na polícia. Então tem serviços de excelência na polícia, tanto militar quanto na polícia civil. E como toda corporação, como todo órgão público, tem também aquelas mazelas, né, que precisam ser eliminadas, que precisam ser cortadas, né? Mas isso se faz com o tempo, identificando o problema e tentando resolver esse problema. Mas na Polícia Civil nós temos grandes delegados de polícia, muitos se tornaram aí, já eram meus conhecidos, se tornaram meus amigos na nossa atuação. Procuramos apoiar muito a instituição, melhorar as condições de gestão da Polícia Civil, da Polícia Militar, conseguimos colocar mais homens no policiamento ostensivo, né? Agora vimos que esse número parece que diminuiu um pouco, precisamos ter esse policiamento ostensivo, as pessoas têm que sair às ruas e têm que ter a visibilidade da polícia. Você vai em qualquer outro país, né? Não tão, às vezes, melhor do que o nosso, e você vê a visibilidade, visualmente a polícia. Você olha para um lugar que tem uma viatura, ou tem outra viatura. Então, isso é bom, porque isso causa uma sensação de segurança. E não ficamos com essa sensação de insegurança que nós temos quando andamos em grandes cidades aqui no estado de São Paulo. Mas eu fiquei com as melhores das impressões com o meu trabalho e nessa minha relação
tanto com a Polícia Civil quanto com a Polícia Militar, viu, Zacarias? Então, eu gostei muito, eu acho que agreguei muito pessoalmente a respeito de conhecer melhor essas duas corporações policiais, né? E também o Corpo de Bombeiros, e também a Polícia Técnica Científica, que faz um trabalho maravilhoso. A nossa Polícia Técnica Científica, apesar de não ser tão grande, ela tem uma produção de trabalhos técnicos e também de profissionais bem preparados, que é uma coisa surpreendente. E aqui a gente consegue produzir com pouca mão de obra no nosso país, de modo geral. Bom, antes que eu te pergunte, eu quero que você fale bem especificamente relacionado, apesar de você ter comentado já a respeito da improbidade administrativa, eu queria lhe perguntar o seguinte também. O procurador de justiça, em algum momento, ele atende o representante da parte também ou não? Ou ele trabalha independente e não tem contato? Porque eu pergunto isso para desembargador também, que é o caso, que é da segunda instância. E ele, às vezes, eles atendem o representante da parte, até porque vários já falaram, vários já falaram que, às vezes, até as suas convicções acabam até sendo mais apuradas numa decisão. Acontece isso. Acho que o Ministério Público, normalmente, ele é parte nessas ações que eu participo, né, de improbidade administrativa. Mas, atualmente, até em razão do quadro legislativo, nós podemos fazer o chamado acordo de não persecução civil em segundo grau. Então, acontece, às vezes, da parte entrar em contato com o nosso serviço de apoio e o advogado querer fazer alguma proposta e da gente depois transitar e tramitar para este acordo. Então, já fiz um acordo assim, que foi muito bem sucedido, e conseguimos encerrar. Era um caso já julgado em segundo grau, que nós conseguimos compor, né, esse acordo. A empresa se comprometeu a ressarcir aí o dinheiro a um município que a contratou, porque enxergamos aí um pequeno vício na contratação, e esse acordo foi feito. Esse acordo só foi feito porque houve uma interlocução, porque os advogados da parte nos procuraram, né, estávamos ali dispostos a fazer esse acordo, a conversar, né, e o acordo saiu formalmente, está no Tribunal de Justiça para se dar sequência, né. Então, está sendo muito comum, viu, Zaca, também os advogados procurarem os procuradores nessa área de improbidade administrativa. Nós não somos muitos, né? Nós somos 33 procuradores de justiça que atuam na Procuradoria de Interesses Difusos, e dentre esses 33, alguns trabalham na área de improbidade administrativa, não todos, porque tem várias outras áreas de atuação nos interesses difusos e coletivos, como consumidor, o meio ambiente, infância e juventude, outros direitos de cidadania. Então, tem um trabalho bastante grande que é feito pela Procuradoria. Muito fruto do trabalho que se inicia lá com o promotor de justiça, né? Agora, doutor Sérgio, improbidade administrativa, o que você pode falar para quem é leigo na questão técnica? O que dá para falar? Inclusive, depois eu quero que você emende, eu quero que você comente essa questão social que você faz, que você acabou montando, inclusive está envolvido até para o pessoal que faz concurso, o Instituto Sobrano. Eu queria que você falasse sobre isso também. Então, vamos falar bem tecnicamente, para quem é leigo, né? Para que não fique maçante, para falar sobre. Vou falar. Para você falar bastante sobre isso. O Instituto, só corrigindo aí, para que não fique uma má impressão. O Instituto não está voltado para a preparação para o concurso público. Mesmo porque se ele tivesse essa finalidade, eu não poderia compor as bancas de concurso, entendeu? Quem participa de alguma instituição assim, que trabalha com concurso público, não pode participar, não pode integrar as comissões examinadoras. E eu já integrei a do Ministério Público, estou integrando a da magistratura. Então, o Instituto não tem essa finalidade de preparar ninguém para concurso público. Ele iniciou, na verdade, com uma forma... Mas o nome tem pedigree, hein? O sobrenome tem pedigree, hein? Vamos ver, quem sabe...
Aliás, deixa eu dar uma emendada aqui, ó. O doutor Jacó Valente, desembargador do tribunal, está dizendo para nós aqui, tá dando os parabéns pela ótima entrevista que a gente está fazendo Jacó, aqui. Grande amigo também. Gosto muito dele. Grande pessoa. Grande desembargador. Então, nós vimos uma necessidade de abrir o Instituto, primeiro para fazer comunicações de cursos, de eventos na área jurídica, e depois, num segundo momento, de fazer complementação curricular. Porque tinha algumas faculdades em que nós atuávamos, tanto eu quanto a Márcia, minha esposa, e que essas faculdades, elas simplesmente suprimiam alguns conteúdos. E achávamos injusto os alunos não terem a continuidade desses conteúdos, né? Ou porque a carga horária era muito baixa, não dava para dar tudo. Então, o que nós fizemos? Nós começamos, principalmente na pandemia, nós incrementamos muito isso. Passamos a fazer reuniões mensais ou quinzenais para complementar esses conteúdos. Eu, até esse momento, eu dei uma pausa nessa questão das reuniões pelo Teams ou pelo próprio Instagram, mas eu pretendo retomar isso em forma de conteúdo, porque você complementa uma informação que não foi possível o aluno conseguir na sala de aula, seja pela formatação do curso em que ele fez, que ele se matriculou, seja por essas questões aí de supressão de conteúdo. Eu vou dar o exemplo da faculdade que eu lecionava exatamente a matéria de interesses difusos e coletivos, e de um semestre para o outro, a faculdade falou, olha, essa matéria acabou. E os alunos que iam cursar comigo no semestre seguinte vieram me perguntar, mas professor, agora que nós íamos ser seus alunos nessa matéria, né, a matéria não existe mais, né? Eu falei, então eu posso dar aula para vocês desse conteúdo, mas lá no Instituto a gente se reúne. E foi assim, reunimos. Lógico que não veio muita gente, né? Porque fica difícil também motivar os alunos a estudarem de sábado, né? Para complementação de conteúdo. Mas esta é a finalidade, esta foi a proposta inicial. Agora nós estamos evoluindo. Nós vamos trabalhar também com a assessoria para instituições de ensino superior. Então, esta é uma proposta, assessoria em termos de organização, de reorganização, de reestudo de conteúdos nas próprias faculdades que já existem, né? Essa é a finalidade do nosso instituto, né? Mas também é muito, na realidade, no seu caso, como profissional, a doutora Márcia também, que dá aula, tal, que leciona, eu não sei também como é que a faculdade, no meio do caminho, manda terminar uma matéria, que é uma disciplina, sei lá, mas de qualquer maneira, é muito conteúdo para que vocês cheguem num momento e parem profissionalmente, aposente, e não passe isso para frente, porque até então vocês estão trabalhando para o Estado, para o governo, para a sociedade, mas como é que fica isso? Morre com isso na cabeça? Não se faz mais nada? Aquilo que a gente adquiriu, a gente tem que compartilhar de alguma forma. Então, se nós não conseguimos compartilhar lecionando, hoje nós estamos lecionando numa instituição, mas se a gente não conseguir compartilhar lecionando, a gente compartilha pela via do Instituto aí, os alunos que tiverem interesse, né? Eu faço isso até porque na minha formação eu recebi muito apoio, né? Eu tinha um amigo que tinha um escritório com uma biblioteca muito boa e ele me oferecia essa biblioteca para eu estudar. E eu estava sempre no escritório dele, era advogado, já faleceu, ele era advogado e eu estava sempre ali no escritório dele, meio que pesquisando na biblioteca dele, e me ajudou muito na minha formação, na decisão de seguir uma carreira pública, né? Isso também foi bastante importante. E a gente tenta orientar também os nossos alunos nesse sentido. Mostrar que nada é impossível, que a caminhada é longa, mas com preparo, né, com foco, você vai conseguir o seu objetivo, sem dúvida alguma. Não é mesmo? Vamos lá. Bom, mas eu vou falar sobre improvidade, que também, mas eu queria comentar que nós estamos retransmitindo pelo grupo Tati de Comunicação, suas multiplataformas. A nossa entrevista com o Dr. Sérgio Turra Sobrani, procurador de Justiça de São Paulo, está lá hospedada no portal Cartão de Visita News R7, no portal da Rede Brasil de Televisão, no portal do grupo Tati, Correio do Papagaio, mais 20 e poucos portais, e também no YouTube, no Cartão de Visita News, tá?
Ele é membro do Ministério Público desde 88, sendo procurador de Justiça e titular da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos. Doutor Sérgio, dá um parecer sobre probidade administrativa com esses olhos azuis. Vamos lá. Só você. Só você. Mas vamos lá, vamos falar em probidade. Zaca, vou fazer uma abordagem bastante simples, não muito técnica, porque às vezes tem pessoas que nos acompanham e que não têm formação jurídica, então a gente vai falar. Mas olha, o essencial da lei de improbidade administrativa. Primeiro, por que houve necessidade de nós termos um instrumento legal para coibir a prática de improbidade? Então, essa palavra improbidade, ela tem uma acepção, ela tem um sentido. E o sentido é exatamente de desonestidade. É o sentido mais grave dessa palavra. Mas qual tipo de desonestidade? É a desonestidade praticada na gestão administrativa. Então, os atos de corrupção que são praticados por agentes políticos do Estado, né? Os atos de desvio de recursos, ou mesmo atos, antigamente era assim, atos culposos, eram punidos também pela lei de improbidade administrativa. Então, essa lei ela veio como uma arrumação do nosso país, da nossa república, digamos assim, porque tinha um comando determinante no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, ela não surgiu do nada. Ela surgiu porque, quando nós aprovamos a nossa Constituição, e a Constituição a estrutura do nosso Estado brasileiro, né? É o que diz como o nosso Estado vai ser, como nós queremos viver, né? Tudo isso está na Constituição. E a Constituição ela foi muito enfática. Ela não transigiu, não concorda com a prática de atos de improbidade administrativa. Então, estabeleceu sanções severíssimas para quem é condenado pela prática de ato de improbidade administrativa. E como essas sanções, na verdade, esses atos normalmente são praticados por agentes políticos que fazem a gestão da nossa política e também a gestão das coisas públicas, né? As sanções são gravíssimas. São desde reparação do dano que o indivíduo causou, como também a suspensão dos direitos políticos. E a suspensão dos direitos políticos exatamente para impedir que esta pessoa condenada por improbidade volte novamente ao cenário político, ao mundo eleitoral, se apresentando como candidato, como representante do povo, né? Então, a finalidade da lei é exatamente essa, é procurar coibir todas as condutas que o legislador estabelece nela e que ele entende que devam ser punidas com essas sanções, que são sanções realmente graves, né? E conforme o ato de improbidade que é praticado, ele tem uma maior ou uma menor gravidade, né? Uma potencialidade, digamos assim, de ofender esta moralidade administrativa. Então, nós temos 3 tipos de ato de improbidade administrativa. Os atos que promovem o enriquecimento ilícito do agente público, ou seja, o agente comete o ato já pensando em tirar uma vantagem para si, né? Ele sai realmente com o seu patrimônio aumentado em razão da prática desse ato. Então, são aqueles casos clássicos de corrupção. O sujeito que recebe um suborno para praticar um determinado ato, e vários casos que foram investigados, inclusive pelo Ministério Público em São Paulo, de fiscalização. A fiscalização normalmente está muito envolvida nisso, na prática desses atos, porque é muito comum as pessoas também, o nosso cidadão brasileiro, né, às vezes ceder a essas tentativas de corrupção, de suborno, e paga, às vezes, algo que não deveria ter sido pago ao tal fiscal, né? Isso para evitar uma multa, para evitar o cumprimento de uma obrigação. Então, nós temos aí uma questão social muito grave também em torno da improbidade administrativa, que é o comportamento do próprio cidadão, que às vezes está exercendo uma atividade ilegal e, quando ele é fiscalizado, ele cede a essa tentação e, digamos assim, paga alguma coisa ao fiscal que o está fiscalizando para que fique tudo como está.
ou seja, para que ele não seja, obviamente, submetido ao rigor da lei que regulamenta determinada atividade. Então, se nós partimos do princípio que temos que agir de forma ética, temos que nos conduzir observando todas as regras legais, procurando praticar os nossos atos da vida civil com dignidade, com moralidade, logicamente que jamais seremos incomodados pelos fiscais, não é mesmo? E não teremos, obviamente, que nos deparar com a necessidade errada, obviamente, de querer subornar um determinado fiscal. Eu digo porque tivemos a máfia dos fiscais aí no município de São Paulo, que era maior, envolvendo até alguns vereadores que foram condenados. Depois, tivemos mais recentemente o que eles chamam de máfia dos fiscais do ISS, que era ali na liberação de alvarás de licença para construção de imóveis e grandes empreendimentos em São Paulo. Então, tudo isso envolveu um grande esquema de corrupção, né, que foi desbaratado, o Ministério Público trabalhou muito e está processando, não só criminalmente, como também por improbidade administrativa, estes agentes públicos que se desviaram da sua função, né, da sua essência, que é prestar um bom serviço público à população. Então, estes atos, de modo geral, eles promovem o enriquecimento do agente. E, às vezes, a gente consegue perceber isso, que nós chamamos de sinais aparentes de riqueza. Você fala, bom, o sujeito exerce um cargo público, ganha X, como é que ele pode ter um patrimônio de 5 vezes X, se, evidentemente, ele não ganhou na loteria e não teve nenhuma herança que justificasse isso? Então, tudo isso vai despertando a necessidade de investigar determinados agentes públicos com relação à prática desses atos de improbidade e de enriquecimento ilícito. E tem um dispositivo muito interessante na própria lei de improbidade, que é o que nós chamamos de improbidade ou enriquecimento ilícito por desproporção patrimonial, que é exatamente essa que eu mencionei. Quer dizer, o sujeito trabalha durante 20 anos, ele tem aquela remuneração fixa, mas o patrimônio dele é vasto. E vocês não sabem vocês não sabem que está errado. Então, tem esse tipo que nos dá essa garantia. Interessante, quando interessante. O fato é concreto, por exemplo, você descobre que o sujeito tomou o dinheiro do outro, né? Foi subornado, ou exigiu uma vantagem. É um fato específico. Mas nós podemos ter, assim, ao longo da vida pública dessa pessoa, não se perceber a prática de um ato específico, mas perceber ao longo do tempo que ele prestou o serviço público, que trabalhou no serviço público, que ele se enriqueceu. Mas como? Se aquela remuneração que ele teve no mesmo período não seria capaz de adquirir aquele patrimônio. Então, a evolução patrimonial dele é desproporcional com a renda que ele recebeu durante esse tempo. Então, isso é um tipo de improbidade também. Ah, mas não tem um ato específico? Não, não tem um ato específico. Tem um comportamento que não foi descoberto ao longo do tempo, mas que levou a um resultado. E isso está no inciso 7º do artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, e que foi mantido, né, pela lei atual, né, pela lei que alterou a Lei de Improbidade. Então, estes casos de enriquecimento são os mais graves. As penas e as sanções são mais severas, né? Depois nós temos um outro tipo de ato de improbidade, que é aquele que decorre da gestão e que causa lesão, causa dano ao patrimônio público. E o cidadão tem que entender o seguinte: toda vez que há um dano ao Estado, ao município, à União, ou a qualquer tipo de pessoa jurídica aí de natureza pública, né, uma autarquia, por exemplo, toda vez que há um dano, uma coisa é muito certa: a reparação desse dano depois vai sair do nosso bolso, dos contribuintes, né? Então, quando nós ouvimos aí, olha, o rombo de um determinado município foi de tanto, e como é que nós vamos recompor esse rombo, esse dano, esse desvio? Isso imediatamente vai ser através, né, do aumento da carga tributária nesse país, que já é bastante pesada. Então, são atos que causam um dano ao erário,
O erário é o cofre público, né? Onde nós temos ali o armazenamento das riquezas de cada ente federativo. E toda vez que há uma lesão ao erário, portanto, nós temos também a prática de um ato de improbidade. Então, porque houve uma gestão, uma dilapidação, houve uma gestão dolosa por ação ou por omissão do agente público que vai levar a um prejuízo ao patrimônio público ou do município, ou do Estado, ou da União, ou de uma pessoa jurídica de direito público. Então, vejam que isso tudo, né, também envolve improbidade administrativa. A lei traz diversas descrições a respeito desta situação, mas uma que é muito comum e que é mais fácil das pessoas entenderem, por exemplo, é o superfaturamento, né? O superfaturamento. Bom, se alguém vai vender uma garrafa de água para o poder público, vai submeter um processo de licitação, obviamente, e se nós sabemos que essa água custa R$3, né, e se o poder público está pagando R$10 nessa água, tem alguma coisa errada aí, não é? Ou seja, alguma coisa errada aí. Alguma coisa errada, Por que não vamos pagar, né, mais de 3 vezes mais do que o valor de um bem, né, se houve, inclusive, uma competição para oferecer este produto ao Estado, ao município? Então, esse é o tal do superfaturamento, que as pessoas conhecem dessa forma, mas é exatamente nesse sentido. E o município, o Estado, a União vai pagar mais por um produto que ela poderia ter pago menos. E este excesso de pagamento, este que foi superfaturado, faturado acima do valor de mercado, obviamente vai sair dos cofres públicos. E esse dinheiro vai para essa empresa, e depois essa empresa que está fornecendo pode desviar isso de outras formas, né? Nos casos que nós mencionamos aí, da investigação do município de São Paulo, ficou muito claro isso, que o dinheiro saía através até mesmo de notas frias, ia para as construtoras e depois esse dinheiro voltava para as contas no exterior de alguns agentes públicos. É muito comum isso. E o superfaturamento é uma prática que nós não conseguimos eliminar do nosso dia a dia na administração pública. Temos um processo de licitação e uma lei de licitações, agora está entrando em vigor a nova lei de licitações, bastante rica, muito detalhista, mas mesmo assim ainda há mecanismos que permitem esse tipo de fraude e que causa dano ao patrimônio público. E é o dinheiro do contribuinte que está indo embora, né? Está indo embora de forma ilegal, não só para locupletar um determinado empresário que faz uma oferta dessa, com um preço lá em cima, mas certamente depois para beneficiar algum agente público que, em razão desta compra, né, vai se beneficiar. Isso é um caso pitoresco, vou dizer para você, que aconteceu na Polícia Militar do Estado de São Paulo, exatamente no Canil, né? Nós tínhamos no Canil um agente policial que era o responsável pelas compras. E ele comprava leite para os cães, né? Não, eu pensei que ele comesse ração. ele era o responsável pelo procedimento de compra. Só que o fornecedor era ele próprio. Ele tinha uma empresa que fornecia o leite. O problema além disso, o problema ético, né? Então, muito grande. Ele era acho que ele era um sargento ou subtenente, uma coisa assim. E o que acontecia? Então, ele tinha a empresa dele, ele forjava o processo de compra, e a empresa dele ganhava a licitação, obviamente, e ele fornecia no papel, porque ele dava o recebido lá, porque ele mesmo recebia o produto, né? E foram milhares de litros de leite desviados, que, na verdade, foram pagos, né? Mas sequer foram entregues. E nós descobrimos isso por atuação de um colega, e essa investigação caiu em minhas mãos também, e eu procurei investigar e queria saber, nossa, nunca soube que cachorro tomava tanto leite assim, né? E aí, depois de consultar, eu fui consultar o Conselho Regional de Medicina Veterinária, e o presidente do conselho à época falou assim, não, isso não existe. O cachorro só toma leite enquanto ele está
mamando. E normalmente é o leite da mãe, né? Não é o leite... Só se a mãe não pode amamentar, se a cadela não pode amamentar, e aí nós vamos suprir essa necessidade, mas só enquanto filhote. O leite para o cão adulto, aliás, é prejudicial à saúde dele, né? E olha só, compravam-se milhares de litros de leite por semestre. Era coisa assim de 24, de 26 mil litros de leite por semestre para o plantel de cães. E os coitadinhos do cachorro nunca viram esse leite, né? Bom, eu vou ter que encerrar. Eu vou lhe fazer a última pergunta, literalmente. Foi ótimo, doutor Sérgio. Muito obrigado pelo prestígio. Estou com o doutor Sérgio Turra, estou com o procurador de justiça, doutor Sérgio Turra Sobrani, membro do Ministério Público de São Paulo, desde 88, sendo procurador de justiça titular da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos. Doutor, vou te fazer a última pergunta. Muito obrigado pelo prestígio de novo. Eu quero agradecer ao doutor Jacó Valente, que está acompanhando. Aliás, ele me acompanha sempre. Eu acho que o doutor Jacó, eu tenho que aprender com ele está aprendendo com a gente. Ele é nosso mestre. Ele é mesmo. Está aqui mandando mandando um abraço para você, Sérgio. Acabou de mandar aqui agora. Eu queria que você, Sérgio, para quem que você entrega o seu cartão de visita? Muito bem. Eu encerro literalmente. Olha só, eu vou entregar o meu cartão de visita para o meu neto que vem aí, né? Eu sei que o pai com um filho exatamente, aí, é o Sérgio. para te assistir. Então, eu vi. O Sérgio e a Heloísa, minha nora, estão grávidos e já até escolheram o nome. Da bebê, então vai se chamar Antônio Sérgio. Então, o meu cartão de visita vai para o Antônio Sérgio, que virá no mês de junho. Vamos deixar registrado aí. Doutor Sérgio, muito obrigado. Sinta-se abraçado, viu? Essa elegância, esses olhos azuis aí. Manda um abraço para a doutora Márcia Sobrani, que ela é excelente. Muito obrigado. E eu quero dizer que esse conteúdo estará no cartão de visita News R7, no portal do Grupo Tati, no portal da Rede Brasil Televisão, no YouTube Cartão de Visita News e retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação e suas multiplataformas. Muito obrigado, doutor Sérgio. Tchau, tchau. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora.